Nós estamos continuando a nossa série de mensagens sobre encontros de Jesus com pessoas em situações, respondendo a grandes questionamentos do homem. O texto de hoje está no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 10. E nós vamos ver o encontro de Jesus com esta mulher, chamada Maria, não sua mãe, a Maria Madalena, de quem ele havia outrora expulsado 7 demônios. Nos diz assim, a gente já ficou sentado tanto tempo, né? Vamos ficar de pé? Vamos ler de pé? O texto bíblico fala da ressurreição do nosso Senhor, uma leitura linda, poderosa, a partir do verso 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Só isso que Jesus falou. Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Amém. Pai, obrigado por esta palavra que nos enche o coração de esperança. A imagem do Cristo que reviveu e vivo está, nos dá esperança no amanhã, Deus. Obrigado por este encontro com Maria. Nós cremos que a Tua presença no nosso meio já está falando aos nossos corações, nas músicas que cantamos, nas crianças que estiveram aqui e foram instrumentos do Senhor para nos abençoar. Mas nós cremos também, Deus, que a partir da Tua palavra, o Teu Espírito fala e transforma vidas. No nome de Jesus, a quem nós adoramos como o Cristo ressurreto, oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Pode se sentar. A gente tem falado nesta série sobre encontros de Jesus que trazem lições importantíssimas. O encontro de Jesus com Natanael, o encontro de Jesus com as irmãs de Lázaro, recém-lutadas, o encontro de Jesus com aqueles noivos e demais convidados na festa de casamento em Caná da Galileia. Estes encontros trazem respostas importantes para perguntas do tipo: o que há de errado com o mundo? Por que ficou ruim desse jeito? O que é que Deus fez para consertá-lo? E nós vimos que o pecado é o que há de errado. O que Deus fez foi enviar Jesus Cristo, mensagem simples. Em relação ao encontro com Marta e Maria, nós vimos como Jesus Cristo é a resposta para esse problema, na medida em que diante de Marta, ele se apresenta como a ressurreição e a vida, o Deus encarnado, e diante de Maria ele chora e se apresenta como um homem que é humano o suficiente para ir à cruz do Calvário e morrer. E é assim que Jesus se põe como a solução para o problema do mundo, sendo Deus e sendo homem, tendo todo o poder sobre o céu e a terra e se deixando prender na cruz do madeiro pelo nosso pecado. Neste encontro hoje, com Maria Madalena, onde nós lemos e somos lembrados que este Jesus ressurgiu dos mortos, é como se a câmera virasse agora para nós
E se temos visto aqui ao longo dessas últimas 4 semanas, o que é que Deus fez para consertar o mundo, agora o foco está em nós, porque agora é como nós temos que responder para isto que Deus tem feito em nosso favor. E a nossa resposta, irmãos, é sempre a partir da fé. E é sobre fé que eu quero falar hoje. Esta fé que nós vamos ver que tem 3 características. Ela tem a característica da impossibilidade, ela tem a característica da racionalidade e ela tem a característica da gratuidade. A fé é aquilo através do qual nós podemos conhecer a Deus. Nada do que nós sabemos, todos os dons e consolações, tudo nos chegam pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, se não for a fé, nós não podemos saber nada do que sabemos, nós não podemos responder à obra de Cristo na cruz da maneira que Ele espera que nós respondamos. Está claro, irmãos? É pela fé. E esta fé não é capacidade nossa, a Bíblia diz, é dom de Deus. E lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, quando fala que nós temos que correr com perseverança a carreira que nos é proposta, ele diz que temos que ter nossos olhos fixos em Jesus Cristo, que é o quê? Autor e consumador da nossa fé. Então veja só, a fé, ela é a nossa resposta para Deus, mas ela vem de Deus, é dom dele, e é ele quem a autora na nossa caminhada. Amém, irmãos? E essa verdade, ela está assim especialmente mostrada aqui no nosso texto. E você vai ver comigo agora, quando nós lembramos que Maria Madalena, junto com os demais discípulos, aparentemente, lendo aqui todos os evangelhos, eles não estavam esperando o 3º dia completar para ver se Jesus ia ressuscitar ou não. Jesus Cristo já havia dado inúmeras dicas, e umas sutis, outras mais explícitas, de que ele deveria morrer e ressurgir no 3º dia. Marcos capítulo 8 e capítulo 9, ambos no verso 31, diz que o Filho do Homem será entregue na mão dos seus algozes e será morto, mas ao 3º dia ressurgirá dos mortos. Capítulo 8 e 9 de Marcos. Capítulo 10 de Marcos, ele reafirma nos versos 33 e 34, que tem que ser entregue para ser morto, mas que, ele repete, ao 3º dia ressurgiria dos mortos. Essa palavra de Jesus insistente na sua morte e ressurreição já era tão conhecida de todos, que lá no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, você vai ver que a própria guarda romana se coloca na porta do túmulo. Por quê? Porque já havia esse papo de que no 3º dia o homem ia sair dali. Se ia sair ressurreto ou se ia sair carregado nos braços dos discípulos, era outra história, mas eles montam guarda. Então o ponto aqui é o seguinte: todo mundo sabia, pelo menos todos que conviviam com Jesus e seus ditos e seus feitos, já ouviram de que o mestre, que haveria de ser morto, haveria de ressuscitar. Aí pensa só comigo, esta fé que nós estamos dizendo que é impossível que nasça no coração do homem autonomamente, é impossível porque é dom de Deus, porque Ele é o autor desta fé. Esta fé que é impossível, ela mostra os discípulos, por exemplo, ao 3º dia, voltando para casa. Mostra a Maria na porta do túmulo, e ela não estava ali esperando, cadê, 3º dia, sai, quero ver. Não, ela estava, diz o texto aqui, chorando, ela estava pranteando, ela estava concluindo o seu velório, ela estava amargando e lamentando um sonho que se enterrara, um sonho que havia sido cravado na cruz e que agora estava morto e sepultado.
E eu me pergunto, por que não havia esta cena onde, quem sabe ali os discípulos e a Maria tivessem todos ali por trás das árvores e olhando para aquela pedra na porta do sepulcro, e um comentando com o outro: é agora, deu os 3 dias, como será que vai ser? Será que ele vai fazer como Lázaro, que ele pediu para alguém vir tirar a pedra? Ou será que ele, sendo Deus, vai mandar vir um raio, furar essa pedra e ele vai sair andando? Como é que vai ser? Não tinha isso. Aí você nunca se perguntou, se Jesus falou tão repetidas vezes que ele ressuscitaria no 3º dia, por que o povo não estava aqui na porta esperando? Já se perguntou isso ou não? Até eu ter estudado esse texto, eu também nunca tinha me perguntado isso. Mas isso nos mostra a verdade de que a mensagem pode ser a mais clara possível, pode ser a mais óbvia possível, mas se o Espírito Santo não fomentar esta fé no coração do homem, a gente nada faz, a gente em nada crê. Isto a teologia chama de inaptidão. Esse é um conceito da teologia que diz que todos nós, por mais espirituais que sejamos, nós temos uma cegueira espiritual inata. A fé precisa ser plantada por Deus no coração do homem. Ele é o autor da sua fé. A fé é dom que vem dele, amém, queridos? Por isso que na cabeça de Marta da Maria Madalena e dos demais discípulos, eles estavam em casa apenas enlutados, e a Marta curtia o luto lá na porta do túmulo. E então, estes homens, se não tivessem o Espírito Santo trabalhando sobre eles, eles teriam uma fé impossível. Só que a Bíblia nos fala, em Mateus 19, que o que é impossível aos homens, é possível para Deus. Esta fé que nós chamamos de impossível, se for apenas o homem por si só, se tiver a intervenção de Deus, ela se torna possível. Você crê nisso? Diz amém. Porque Ele é quem coloca isso em nosso coração. Deixa eu explicar para você algo interessante. E aqui mais uma vez é a teologia, a doutrina, mas é importante para o nosso crescimento. O verso de Efésios capítulo 2, verso 8, quando diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Os teólogos se perguntam, a que se refere este demonstrativo isto? A salvação vem pela graça, e isto é dom de Deus. A salvação vem pela graça, mediante a fé, e isto é dom de Deus. O que é esse isto? O isto está se referindo sobre a fé, ou está se referindo sobre a salvação que vem de Deus? Aí tem discussão, tem debate. Isso aí divide igreja, pessoal. Isso aí está no cerne da discussão da doutrina reformada. Mas para a gente não entrar em detalhes, eu vou apenas citar uma compreensão de um teólogo holandês, que também foi membro do parlamento holandês, alguém de muita proeminência, e um teólogo de mão cheia chamado Abraham Kuyper. E ele diz o seguinte, ele fala que talvez Paulo não precisaria ser redundante, dizendo que isto não vem de vós, se ele quisesse se referir que a salvação é pela graça, porque ele já disse que a salvação é pela graça, então ela vem de Deus. Ele não precisaria da redundância de dizer que isso não vem de vós. Então possivelmente isto se refere à fé, só que ele diz, não é a fé puramente. Ele diz, é a capacidade de exercitar esta fé. Isso vem de Deus. Olha que importante, esta fé que nós estamos chamando de impossível, se nos for entregue e queiramos exercitá-la por nós mesmos, ele diz, Deus dá para vocês como um dom, como uma dádiva, a capacidade de exercitá-la. Glória a Deus. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos aqui numa crendice vazia, uma fé sem efeito, uma fé impossível. Só que a cena não para por aqui. A Maria e os discípulos,
que naquele momento não estavam atentos para a realidade da ressurreição, eles são logo em seguida apresentados ao Cristo ressurreto. Mas antes vamos pensar sobre a segunda característica desta fé, que é impossível sem a intervenção de Deus, mas que é também racional. Se Deus não agir, ela não serve para nada. Mas Deus, na sua soberania e graça, Ele também espera que usemos a nossa inteligência. É claro que você não vai conhecer tudo que você tem que conhecer de Deus apenas pela sua cognição. Ela não é apenas racional, mas ela é também racional. Amém? Cuidado com mensagens que você ouve aí, que não tem a menor conexão com o intelecto. Ou ela fala de uma fé absurdamente metafísica, quase que vaporosa, ou ela fala apenas jargões emocionais. A fé precisa ter uma dimensão racional, e eu vou te mostrar isso aqui no texto. Vamos lembrar do contexto da época. Naquela época, tinham 3 grandes públicos convivendo no mundo conhecido. Eram os judeus, porque aqui a região do texto é a nossa atual Palestina. Eram os romanos, que dominavam o mundo política e militarmente. E eram os gregos, que dominavam o mundo, e eu desconfio que ainda dominem, no jeito de pensar. Então, grego, judeu e romano. Os gregos e depois os romanos, eles não acreditavam que tinha nada que prestasse nesse mundo. A carne era essencialmente negativa. Tanto é que o ápice da existência de uma pessoa, na mentalidade grega, é quando ela morria. Porque na morte há a separação da alma do que é imaterial da matéria. Os romanos também pensaram assim de maneira mais tardia. Então, falar para eles de ressurreição de mortos é como se eles perguntassem assim: olha, a gente não só não crê, como a gente se pergunta, para que isso? Quem é o doido que vai querer voltar para essa matéria aqui? Então, ressurreição não fazia sentido, e nem era desejada por gregos e romanos. Os judeus, pouca parte dos judeus até acreditava na ressurreição, mas era um tipo diferente, era a ressurreição dos justos no último dia. Os líderes religiosos, chamados de saduceus, eles nem sequer criam que fosse possível ressurgir. Agora, nenhum desses 3 públicos acreditava que fosse possível ou sequer necessário que um morto voltasse a viver nos nossos tempos. Então nós estamos falando de ressurreição num ambiente onde ela não era crível, ela não tinha validade. A razão entra quando eu olho para determinado evento, para determinada situação, determinada verdade, e começo a me perguntar se aquilo faz sentido ou não. Quando a gente quer saber se alguma coisa faz sentido ou não, e a gente investiga e a gente corre atrás, nós estamos usando a nossa razão. Então veja, para o ambiente da época, não fazia sentido algum Deus ou quaisquer divindades trazer dos mortos alguém de volta para a vida. Não fazia sentido. Só que aí nós temos a narrativa do Evangelho. E como não fazia sentido esta volta à materialização do corpo, muitos daquela época, e ainda hoje em dia, pensam que não, essa história de que Jesus ressuscitou é balela, isso é conversa, isso é mito religioso, isso não existiu. Questionam sobre esta narrativa, se ela não foi inventada, se eles não construíram toda uma história da carochinha para falar que de fato o Messias, Jesus Cristo, era quem ele disse ser, portanto voltou dos mortos para o mundo dos vivos. Acreditou-se na época, e ainda se acredita em alguns setores mais secularizados da nossa sociedade, que essa história é inventada. Agora vamos nós aqui, no exercício da nossa fé, usar a nossa razão. E eu quero pensar em 2 aspectos. O primeiro, se essa história foi inventada por quem escreveu o Evangelho, a gente há de convir que deve ter sido escrito de maneira muito bem escrita, com argumentos extremamente convincentes, porque, nós estamos 2000 anos depois desse evento.
Como eu disse anteriormente, mais da metade do planeta Terra já se converteu a esta mensagem. Nós temos cristãos que na época, gregos, judeus, romanos, não só não criam, como não achavam necessária essa história de ressurreição, e eles também se converteram. Então a gente há de convir que essa história deve ter sido escrita de maneira assim, muito bem escrita, com argumentos assim incontestáveis, não é verdade? É não. Porque se você for ver, do ponto de vista de convencimento, de estratégia de convencimento, o evangelho aqui foi um fracasso. Sabe por quê? Porque quem é, esse é o primeiro ponto, quem é a primeira testemunha, a primeira pessoa da história que, à luz do que o evangelho nos conta, vai ver o Cristo ressurreto e vai dar testemunho do Cristo ressurreto? Quem é? Nós lemos, é a Maria Madalena. Quem é Maria Madalena? Mulher e ex-doida. Quando eu era pequeno, eu andava para a escola, morava ali na rua Vicente Leite, estudava no Batista. Então eu tinha acho que uns 10, 11 anos, e eu ia a pé com a minha irmã para a escola. E tinha uma casa que a gente passava ali, que tinha uma moça com problema mental. E eu me lembro que um dia eu estava vindo com a minha irmã, né, assim, com aquele medo, a mamãe ficava na janela olhando a gente, até a gente sumir, né, por debaixo das árvores. E eu tinha medo, mas aí chegava logo na escola. Mas eu fiquei apavorado no dia que eu estava passando, e a menina saiu de casa seminua, com uma camisola, coitada, sem juízo total, com um ferro de passar roupa quente, dizendo que ia queimar o primeiro que ela visse na frente. Eu, dei uma carreira, morrendo de medo da doidinha. A Maria Madalena, com todo respeito, o texto nos fala que Jesus expulsou dela 7 demônios. Você sabe que 7 é um número simbólico. Isso significa dizer que a mulher era atazanada do juízo. Pois bem, uma mulher que não tinha voz testemunhal em julgamento algum, porque não se cria no testemunho de mulheres, isso era relativo à época, claro, não se dava crédito à mulher, muito menos uma mulher de reputação duvidosa e de histórico de loucura e possessão demoníaca. Pois bem, é exatamente esta figura pouquíssimo crível que o evangelho usa para dizer que foi a primeira testemunha. É ou não é curioso? Se houvesse uma tentativa manipuladora de escrever uma história incontestavelmente convincente, certamente eles iam pegar a figura de um líder religioso, alguém de total credibilidade, mas não, eles pegam uma mulher. Outra situação que me leva a considerar a ressurreição e pôr o exercício da minha fé para funcionar no nível da razão, tem a ver com Pedro. A gente leu a partir do verso 10, mas olha aí na sua Bíblia, a partir do verso 6, o que é que Pedro faz quando chega ao sepulcro? Pedro, ao chegar ao sepulcro, versos 6 e 7, Pedro vinha atrás, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Aqui tem um detalhe interessante, bora pôr a cuca para funcionar de novo. Pense comigo, o que é que Pedro faz? Porque a palavra grega aqui, traduzida por viu as faixas de linho, na verdade, é mais profundo do que isso. É a palavra grega theoreo. Teoria, vem desse mesmo radical. E quer dizer o seguinte, olhar de maneira analítica. Ele ponderou, ele considerou, ele não apenas viu, ele viu e pensou a respeito daquilo que ele estava vendo. Essa é a ideia que o grego traz no texto. Então pensa comigo. Pedro chega no sepulcro. O discípulo que vinha na frente dele chegou primeiro e meteu a cabeça. Pedro atropelou e entrou. No que ele entra, vamos lá, está aqui Pedro. Pedro olha e diz assim, espera aí, não faz sentido, as roupas estão aqui. E está tudo bonitinho, organizado. Se o mestre tivesse mesmo ele se levantado para que ele se desvencilhasse deste processo de sepultamento que prende as faixas no corpo, ele teria bagunçado tudo, talvez rasgado, e está tudo dobradinho, bonito, não faz sentido. Bem, se talvez então os inimigos viessem aqui e quisessem levar o corpo para nos ofender ainda mais,
bem, certamente eles não teriam tido a preocupação de deixar tudo tão organizadinho. Eles teriam bagunçado tudo, ou então, o que era mais razoável, teriam levado o corpo todo enrolado. Mas tudo bem, ainda é possível que alguns dos discípulos mais fervorosos tenham entrado aqui, mas não faz sentido eles terem levado o corpo nu e desonrado o cadáver do nosso Senhor. Não faz sentido ele ter saído com seus próprios pés e não ter nada rasgado. Não faz sentido inimigos terem levado o corpo e se preocupado em arrumar o lenço. Não faz nenhum sentido ainda amigos terem levado e de maneira desonrosa terem levado o corpo nu. O que é que Pedro está fazendo? Pedro está pondo a cabeça para pensar. Pedro raciocina. Sabe por quê, irmãos? Porque uma fé madura, ela é uma fé que envolve todas as dimensões de um ser humano, tanto as suas dimensões emotivas, como a sua dimensão volitiva, que é da sua vontade, quanto a sua dimensão cognitiva, o seu intelecto. Aqui Maria foi tomada de surpresa quando ouviu o seu nome da boca do mestre, Maria, e vamos já falar sobre isso. Suas emoções vieram à flor da pele. Pedro olhou para o sepulcro e raciocinou e tentou encontrar algum sentido na cena que ele via. Tomé, mais ali adiante, precisou ver, tocar para crer. Uma fé madura, ela não se baseia apenas em emocionalismos, ela não se baseia apenas também num discurso sem substância, sem concretude, um discurso só metafísico. Não, a fé madura, ela engloba o ser humano como ele é, corpo, alma e espírito. Vamos colocar a sua dimensão transcendente, a sua dimensão emocional e a sua dimensão material, portanto, cognitiva. Amém, queridos? Preocupação a gente tem com mensagens, com ambientes que talvez você até frequente, nos outros horários que não no domingo, porque domingo você está aqui, mas onde a mensagem é excessivamente emotiva, ou apenas excessivamente racional, e não envolve os sentimentos, as vontades. A fé madura é essa, que se deixa envolver em todos os seus aspectos, cabeça, emoções e vontade. Mas a terceira característica desta fé, falamos que ela é impossível se o Espírito não intervir. Falamos que ela é, em segundo lugar, o quê? Racional, mas ela também é gratuita. E eu vou explicar e com isso eu termino. O que é algo gratuito? É algo que vem para nós de quê? De graça. Esse texto, talvez em forma narrativa, ele seja um dos textos mais bonitos da palavra de Deus sobre a graça. E esta graça já está exposta quando Jesus interpela Maria e faz para ela perguntas. E se você considerar com profundidade, são perguntas cheias de ternura e gentileza. E esse é um jeito de Deus lidar com o seu povo. Para Maria, Deus pergunta assim, Jesus Cristo fala, quem você está procurando? Será que Jesus estava realmente querendo saber quem é que ela procurava? Claro que não. Ele sabia por que ela estava ali e quem ela procurava ao ver o túmulo vazio. Mas a pergunta que ele faz, mesmo já sabendo a resposta, é um gesto de graça na medida em que oferece a ela a capacidade de refletir sobre o que ela está fazendo. Maria, o que você está fazendo aqui, Maria? Você está procurando quem? Ele oportuniza para ela este espaço de reflexão. Olha só, este mesmo jeito de Deus, lá no Éden, quando Adão e Eva pecam, Deus vem e pergunta ao homem, o que foi isso que vocês fizeram? Onde você esteve? Chamei, você não atendeu, onde estás? Isso não é uma pergunta de alguém que perdeu Adão no meio das folhagens, não. Ele sabia onde Adão estava, mas perguntar onde você está é uma forma de dar para você a oportunidade de refletir
Onde é que você se encontra? Deus te quer no colo dele, nos braços dele, e ele pergunta assim, ó, onde é que você está? Eu tinha um plano tão maior para você, onde é que você foi se colocar? É oportunidade de reflexão. É a mesma coisa que ele faz com Jonas. No final do livro de Jonas, quando o profeta está irado porque Nínive, a cidade pagã, se converte com a mensagem de Deus para eles, a ira de Jonas se acende e Deus faz uma pergunta dessa para Jonas. Deus diz assim: Jonas, é razoável esta tua ira? Mais uma vez, Deus está dando a oportunidade, está criando um momento para Jonas refletir sobre aquela reação. Então ele chega para Maria e diz: Maria, quem é que você está procurando aqui, Maria? Pensa no que eu te disse, Maria. Maria não tinha o Evangelho de Marcos para ler na época, mas é como se ele pudesse dizer assim, ó, Maria, lembra lá capítulos 8, 9 e 10, Maria. Quem que você está procurando, Maria? Acorda! Depois Jesus, quando pergunta, mulher, a quem procuras? Ele então dá uma nova demonstração da graça. Primeiro a graça vem na pergunta gentil, agora a graça vem na pessoalidade da pergunta. Ele diz assim, Maria. É ele olhar e dizer assim, Erasmo. É ele olhar e dizer, Valdir, Gabriela. O livro do profeta Isaías, no capítulo 43, nos fala que Deus chama o seu povo pelo nome. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem é você. Não adiantam máscaras, não adianta o título de pastor, de chefe, de empresário, de dono. Não adianta nada disso. Ele me conhece pelo meu nome. Ele sabe o que significa dizer Mário. Tem muita coisa embutida nesse nome, é quem eu sou, são os meus erros e acertos, são as minhas falhas, são as minhas qualidades. Sabe, queridos, isto é um gesto de graça, porque quando ele olha para mim e diz Mário, e ao falar Mário, ele expõe tudo o que eu sou, o que eu gosto e o que eu não gosto, ele não me despreza. Jesus é esse que nos chama pelo nome e diz, você não precisa ter medo de ser conhecido exatamente do jeito que você é. Aleluia! Ele sabe quem é você, não precisa fingir, não precisa levantar, fazer oração bonita. Ele quer que você cresça, que você aprenda a se relacionar com Ele cada vez mais, mas não precisa vestir capas nem máscaras. Ele chega para Maria, aquela mulher que tinha ouvido tanto a respeito da ressurreição e que agora estava ali sem lembrar do que vinha, e ele diz, ô Maria, te conheço, Maria, é pessoal. A graça que se manifesta nesta pessoalidade do nome, nesta gentileza de perguntas que preparam o ambiente para que eu reflita, mas a graça que se manifesta também à luz das nossas limitações. E assim eu vou concluir. O que é que eu quero dizer com isso? Já falei para você que Maria era uma mulher, portanto, secundarizada na escala de importância social no primeiro século. Já falei para você que Maria era uma ex-doidinha, possuída por muitos demônios. Já disse para você que aos olhos da sociedade, Maria Madalena não teria valor algum, não teria credibilidade alguma. E é exatamente com esta mulher, sem méritos, sem qualidades, com histórico cheio de manchas, é exatamente desta mulher que Jesus Cristo faz a primeira cristã. Pensa só comigo, o que é ser um cristão? Não, pastor, Pedro foi aquele a quem Jesus disse, Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Pedro foi o cara, foi o primeiro. Negativo, cristianismo não existia ainda na época.
O que é o cristianismo? É a crença viva de pessoas em um Deus que foi para a cruz do Calvário para pagar pelos pecados do seu povo, e que todo aquele que nele crê, que ele ressurgiu dos mortos, tem a vida eterna. Essa é a declaração de fé do cristianismo. O cristianismo só acontece quando Jesus ressurge dos mortos, está claro? Quem foi a primeira pessoa da história que teve acesso com o Cristo ressurreto? Foi a doidinha do bairro, foi a Maria Madalena. Sabe como é o nome disso, queridos? É graça. É graça porque na sociedade que a gente vive aqui, nós temos 3 tipos de governo forte. Nós temos o governo do conhecimento, tecnocracia. Quem sabe mais terá as melhores chances e vai ganhar mais dinheiro e vai governar. Nós temos a meritocracia, quem faz por onde vai ser mais aplaudido, mais honrado, terá mais condições e vai governar. Existe também, eu inventei de manhã, vou inventar de novo, a esteticocracia, ganha quem for mais bonito. Você sabia que tem uma pesquisa que diz que quem é mais bonito ganha salários mais altos do que quem é feio? Sabia disso? É verdade, principalmente se for mulher. Esteticocracia. Esse é um mundo que a gente vive, valoriza a beleza física, valoriza o mérito pessoal conquistado, valoriza a capacidade de gerar e de acumular conhecimento e colocá-lo em prática. Ok, tudo isso é importante. Quer dizer, nem tudo isso é importante, mas você correr e fazer por onde, né? É importante. Agora, à luz da graça de Deus, nada disso tem importância alguma. Porque Deus veio para chamar os fracos e não os fortes. Deus veio para usar os incultos e não os cultos. A sabedoria de Deus humilha a sabedoria dos homens. Você crê nisso? Diz amém. Vou ler aqui para você um parágrafo para a gente concluir, do livro que a gente está estudando. E é sobre isso, e fala sobre esta graça. A graça que nos lembra que a fé é gratuita. Esta fé que é impossível se Deus não agir. Esta fé que também é racional, porque conta com a aplicação do nosso intelecto. E esta fé que é gratuita, outorgada por Deus a nós. Esta graça é da seguinte maneira. É como se Jesus olhasse para mim, olhasse para você e dissesse: não importa quem você é ou o que você fez, minha salvação não se baseia em linhagem, em conquistas morais, não se baseia em talento bruto, em nível de esforço ou no registro das suas realizações. Não, eu vim para chamar os fracos e não os fortes. Eu não sou, em primeiro lugar, o seu mestre, eu sou o seu salvador. Eu estou aqui para salvá-lo e não vai ser pelas suas obras e méritos, mas será pela minha obra na cruz do Calvário. Amém, queridos? A resposta que nós damos a Deus é a partir desta fé que Ele mesmo nos dá, que o Espírito faz trabalhar em nossos corações, que bota a cabeça para pensar e que nos derruba da cadeira com o impacto da graça, que desconsidera conquistas, títulos, méritos e diz: é do jeito que você é e é do jeito que você está que eu te quero. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém e amém.